Comenzamos entonces, muy buenos días a todas, bienvenidas a este cafecito, es la tercera actividad que tenemos esta semana. En este caso vamos a estar contando con la historiadora del arte Talita Trisoli. Quería mencionar y darle especial bienvenida a las estudiantes que se encuentran en los cursos del programa de estudios de mujer y género. En este caso vamos a estar celebrando un conversatorio en el que esperamos que ustedes tengan preguntas, comentarios para nuestra invitada, y esta actividad es posible gracias a una colaboración de UPR Caribe Digital con la Universidad de Texas en Austin a través del programa Mellon Fellowship for High Impact Scholars, Artists and Journalists. Yo soy la doctora Ramaris Albert Trinidad y en este caso quisiera darles la bienvenida a Talita Trisoli y a nuestra moderadora, Ali Petru, quienes muchos de ustedes ya conocerán. Ella va a estar moderando esta actividad en la mañana de hoy. Y antes de pasar a ese conversatorio, quisiera comentarles un poco sus datos más destacados. Ali Petru Gerena es aprendiz, es docente e investigadora disidente. Le interesa la historia de la medicina y de las relaciones de género y racialización, la bionecropolítica y las resistencias desde el feminismo descolonial. Le apasionan las artes visuales y la historia oral. Entre su trabajo se destacan la coautoría del cartel de mar de islas, Encuentros de Performance del Caribe, el registro de cerezas por papeles, un fotoensayo del artista Helen Ceballos, la foto de la canción Memoria de Congo Chimbita y el trabajo Ojos que decretan, género y medicina colombiana. Actualmente trabaja con su abuela en una pieza transmediática. Colabora en la coordinación de las instituciones del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas y ofrece cursos de estudios de mujer y género en los recintos de Calle y Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida. En principio agradecemos al proyecto UPR Digital, a la doctora Ramaris Albert Trinidad, a la doctora Naya Ríos Villarini y a todo el equipo por hacer esto posible, por hacer este tejido. También a la Concentración de Estudios de Mujer y Género, a los estudiantes, a la doctora Alexandra Pagan Vélez por invitarme a esta conversación. En este momento voy a leer parte de la biografía de nuestra invitada, la doctora Talita Trisoli. En este momento iré a leer parte da biografia convidada doutora Talita Trisoli. Bem-vinda a Porto Rico. Obrigada. Bem-vinda a Estudos Gerais na Universidade de Puerto Rico. Talita Trisoli es una destacada curadora y teórica brasileña. Se especializa en arte feminista y arte contemporáneo de Brasil. Obtuvo su bachillerato en la Universidad Federal de Uberlândia con especialización en pintura, arte contemporáneo, arte feminista y educación. En la Universidad de Sao Paulo realizó una maestría en estética e historia del arte, un doctorado en educación y un postdoctorado en estudios brasileños. Desde 2016 ha sido curadora de exhibiciones de corte feminista que se enfocan en las obras de mujeres artistas, sean emergentes o de larga trayectoria. Trisoli ha ejercido además como profesora en instituciones como la Universidad de Sao Paulo, impartiendo cursos relacionados con la historia del arte y la pintura. Su labor como educadora de arte y feminismo trasciende el campo universitario. Se extiende a museos y asociaciones culturales como el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Trisoli también ha publicado artículos de revista y capítulos de libros como Arte y Feminismo en la Dictadura Militar de Brasil, publicado en 2014, A través de un espejo, subjetividades femeninas en el arte brasileño de los años 70, publicado en el 2021. Ha sido curadora de proyectos vinculados a temas de feminismo, género, política y ética en las artes. La encomiable carrera profesional de Trisoli le ha ganado subvenciones y becas de organizaciones como en el Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, la Fundación de Apoyo a la Investigación de Sao Paulo y la Coordinación para el Mejoramiento del Personal de Educación Superior de Brasil. Actualmente, como mencionó la doctora Ramaris, es scholar del Mellon Fellowship for High Impact Scholars, Artists and Journalists, proyecto que hace posible esta iniciativa de los cafecitos
Y con esta introducción le damos la más cordial bienvenida a la doctora Thalita Trisoli. Bom dia a todas, todos, todes, gênero neutro, né? Agradecimentos muito mais do que necessários. Queria agradecer a Ali por estar aqui fazendo essa intervenção, esse diálogo, a toda a equipe da UPR que tem recebido a gente de uma maneira super calorosa e profissional, Ramares, Nádia, a Mellon Fellowship, porque, né, gente, está pagando tudo por aqui para nós, que continue assim, financiando pesquisas, né? E também ao Sérgio, que está fazendo a tradução. Já pedi desculpas adiantadas a ele, caso eu comece a falar muito rápido ou falar muito palavrão, porque faz parte da cultura brasileira falar muito palavrão, né? Bom, essa apresentação, não sei se vocês acompanharam as outras duas apresentações dos meus colegas, o Lester e a Luz, dois queridos aqui comigo, mas essa apresentação ela é um pouquinho diferente. Ao invés de fazer uma digressão mais pessoal da minha trajetória de pesquisa, eu acho que seria mais interessante apresentar para vocês o que diabos eu tenho feito na academia nos últimos 20 anos. Porque eu me dei conta ontem à noite, revendo a apresentação, que sim, faz 20 anos que eu estou trabalhando com este grande problema que é arte e feminismo no Brasil. Tô velha, mas tudo bem. Bom, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um compilado de algumas aulas que eu apresento em cursos introdutórios sobre o tema, mas que também é um projeto de livro em que eu planejo entregar como produto final desse financiamento da Mellon Fellowship, né? E esse projeto de livro ele é justamente um compilado bibliográfico de várias colegas pesquisadoras brasileiras que têm investigado essa temática, essa convergência entre arte e feminismo no Brasil. Porque nós temos uma produção considerável, teórica, mas tudo em língua portuguesa. E o mundo acadêmico lê em inglês, não é? Podemos discutir questões geopolíticas mais tarde, porque está gravando, né? Mas tudo bem, seguimos. Bom, sobre a apresentação hoje. Feminismos na história da arte brasileira. Né? Eu gosto de começar as minhas apresentações sobre esse tema usando essa frase da Lucy Lippard, que talvez vocês que são aí vítimas da área de pesquisa, né, foram cooptadas, seduzidas pelo campo de pesquisa acadêmica feminista. Ela é uma crítica de arte, curadora, teórica, bastante relevante para a gente entender essa constituição da ideia de arte e feminismo tendo os Estados Unidos como referência, porque afinal os Estados Unidos têm uma máquina epistemológica assustadora. E quando ela era muito jovem, ela estava começando a fazer esse trabalho de curadoria militante no campo feminista, ela foi participar de uma fala na AIR Gallery, né, que existe ainda hoje em Nova York, e sempre tem aquela figura homem hétero branco que vai fazer aquelas perguntinhas impertinentes. Ok, tudo bem. E foi perguntado para ela, mas por que você está aí apresentando essas questões feministas, né? Quando a gente olha uma obra de arte, não interessa quem fez, interessa a obra. É aquele momento que você respira fundo, né? Assim, você faz a sua gestão de raiva para alguma coisa muito objetiva. E ela responde, olha, é claro que a arte, o fenômeno artístico, o objeto artístico, ele não tem gênero, porque não é um indivíduo. Mas o artista tem, o agente produtor tem. Né? E acho que essa é uma frase que sintetiza muito bem qual que é a aproximação metodológica que se trabalha, não apenas com o feminismo, mas nesse grande guarda-chuva que é a arte política. Você vai considerar os marcadores sociais dos agentes que participam do sistema artístico, do sistema econômico, do sistema social. Né? Eu estou utilizando o recorte histórico mais comum, mais canônico do feminismo mesmo, que são a divisão por ondas. Sabemos que essa metodologia de separação por ondas ela é problemática, ela tem suas limitações, mas ela tem um aspecto didático para pelo menos você começar a navegar nesse aspecto, né? nesse recorte histórico. Então eu utilizo aqui
essa divisão de 4 ondas do movimento feminista no Ocidente, para tentar verificar as vinculações da produção artística brasileira com essas temáticas, né? Então, o que se costuma dizer é que a primeira onda foi o sufrágio, né, o sufrágio universal, principalmente, e que tinha como principal característica a luta pelo direito de representação política, mas também de letramento, de educação das mulheres. Esse é um aspecto que vai ser importante no próximo slide. A segunda onda, que é quando se nomeia efetivamente o feminismo como movimento político, né, que acontece a partir do final da década de 50, começo dos anos 60, e que vai até meados dos anos 70 e 80, porque a partir desse momento você tem o que se chama de terceira onda, que seriam as políticas da diferença. Eu vou chegar nesses aspectos, mas talvez eu esteja repetindo de algo que vocês já sabem, mas é importante pontuar esses lugares, né? E aí a quarta onda, que eu particularmente com algumas colegas brasileiras a gente coloca como marco, é o início dos anos 2000, que é quando se começa a ter um acesso mais propagado, mais disseminado da internet, das plataformas sociais, e que permite uma conexão mais ágil, né, de uma nova geração de feministas para tentar defender os seus direitos de existência, basicamente. Mas seguindo, no caso brasileiro do sufrágio, essas sufragistas brasileiras que eu selecionei para vocês, elas são as mais conhecidas e, no entanto, só nos últimos 5 anos é que se começou um movimento de investigação biográfica, acadêmica e teórica em cima delas, né? A Leolinda Figueiro Daltro, que é essa primeira figura aqui, essa fotografia séria, mas enfim, ela era uma pessoa muito séria, né? Mas a Leolinda, ela era uma mulher pertencente à alta classe brasileira, uma classe oligárquica, donas de terra, mas, enfim, ela fez um bom uso desses recursos. Ela foi uma mulher muito comprometida com a implementação de escolas para meninas, para jovens, e não somente isso, ela também foi uma grande defensora da educação, do letramento em português de crianças indígenas. Então isso coloca ela num lugar realmente de defesa desses sujeitos que estão numa condição de fragilidade social. É claro que você vai ler, na verdade, os textos dela na época e é um pouco complicado, porque ela tem um discurso muito paternalista com essas crianças, mas século XIX, né, gente? Às vezes é o que é possível se trabalhar com isso, né? A Berta Lutz talvez seja a mais conhecida. Se vocês jogarem na internet, no Google, vai aparecer muitas biografias a respeito dela. Ela foi a cabeça, a líder do que a gente chama de feminismo institucionalizado, porque ela era uma filha de cientistas, ela se tornou a primeira professora universitária do Museu Nacional do Rio de Janeiro como bióloga, e por ela pertencer a uma família com ligações com os Estados Unidos, se não me falha a memória, ela tinha um trânsito muito constante com os grupos sufragistas nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Bastante institucionalizado. Ela foi uma das figuras, inclusive, a negociar com o governo brasileiro o direito ao voto feminino em 1932, né? Nós temos também a Nízia Floresta e a Gilca de Costa. A Nilza também professora, também militante desse processo educacional feminino e também de luta ao voto. E a Gilca, na verdade, ela é poeta. Ela também é uma educadora, jornalista, mas acima de tudo ela é poeta. Caso alguém se interesse, a Gilca, ela é autora do que se entende até hoje como a primeira produção de poesia erótica feminina no Brasil. Juntamente a isso, escrevendo sobre futebol, sobre política, enfim, é uma autora muito interessante. Eu trago esse compilado de imagens dessas autoras também para pontuar um aspecto muito pertinente no contexto da sociedade brasileira. Nessas fotografias, é possível verificar que essas mulheres, elas são lidas como brancas. Elas são entendidas, lidas no contexto brasileiro como brancas. No entanto, porém, todavia, né,
O que acontece, na verdade, é que essas mulheres sofrem um processo de branqueamento. Isso é um projeto de Estado brasileiro super violento, de clareamento racial, né? E que, inclusive, se torna um processo imagético. O caso da Gilca, por exemplo, nessa fotografia, ela é representada com traços brancos, né? Mas isso é um jogo fotográfico, porque, na verdade, ela era uma mulher mestiça, mulata, né? Mas isso acontece com várias figuras no Brasil. E eu quero pontuar isso porque o que vocês vão ver aqui na apresentação até um certo momento é um volume considerável de agentes feministas, políticas e artistas, predominantemente brancas. E isso diz muito sobre o contexto brasileiro, ainda que seja um país miscigenado, em que 70% da população ela se autodenomina hoje em dia como negra. A gente tem historicamente uma clivagem social da participação política dessas agentes, tá? Enfim, só seguindo que eu estou preocupada agora com o horário e tem um volume absurdo de coisas para falar, né? Como eu havia comentado, vamos tentar, né? O voto no Brasil foi instituído em 1932, no caso das mulheres. Antes disso, você tinha algumas condições específicas de voto. Você tinha que ser um homem branco, donos de terra, né? Você tinha que comprovar que você sabia ler. O que quer dizer que você excluía uma parcela considerável, gigante da população, principalmente em um país de base econômica escravocrata, né? Foi o último país da América Latina a abolir o sistema escravagista. E mesmo após a abolição, havia ainda o contrabando de sujeitos de corpos negros sequestrados para trabalhar na parte de plantação, assim, fugiu a palavra agora, né? Então, em 1932, sob o governo de Getúlio Vargas, que nesse momento era um governo democrático, a Berta Lutz, que eu mostrei a fotografia no slide anterior, ela foi a principal negociadora para instituir o voto feminino no Brasil. Bom, tudo bem que Getúlio Vargas deu um golpe de Estado em 1936 e aí todo mundo perdeu o direito ao voto. Mas tivemos o voto feminino em 1932. Pelo menos isso, né? Rir para não chorar. O fato é que essa constituição do voto em 1932 é correspondente à constituição de uma subjetividade feminina coletiva pautada pela ideia da nova mulher, the new woman, né? Que é essa coisa da mulher na década de 20, 30, no entre guerras, em que ela está politizada, ela está querendo participar das atividades públicas, ela é letrada, ela trabalha principalmente nos meios escritos, jornalísticos, não é? Então você tem uma construção de um arquétipo feminino público ligado com essa ideia de uma suposta liberdade feminina, não é? E aí, juntamente a isso, passando finalmente para o campo artístico, que é o que nos interessa aqui, né? Nós temos uma situação muito sui generis no Brasil, porque a nossa modernidade artística ela é colocada como marco por duas mulheres artistas, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. E é muito interessante verificar nessas duas artistas como que elas são dois polos opostos desses arquétipos femininos, né? No caso da Anita Malfatti, por exemplo, aqui umas fotinhos dela, né, bonitinha, toda bonitinha. Bom, a Anita, ela vem de uma classe social que nós podemos entender hoje como uma classe média, ou seja, ela precisa trabalhar para pagar suas contas, ela não é herdeira, ela não está vivendo de recursos, não é? Ela é uma mulher branca, com sobrenome italiano, mas com conexões familiares nos Estados Unidos e na Alemanha. Apesar de certas limitações financeiras, ela consegue obter dinheiro para estudar na Alemanha e nos Estados Unidos, né? E aí retorna no Brasil, nessas idas e vindas com bolsas de estudo, para apresentar os seus trabalhos. Eu não sei até onde vocês estão familiarizados com arte brasileira, porque é um nicho muito específico, né? Nós não somos nenhuma dominação cultural fora do nosso contexto, né? Mas a Anita Malfatti, ela é apontada por diversos teóricos e seus colegas contemporâneos como a primeira artista mulher moderna, como heroína. Heroína por quê? Quando ela retorna da sua viagem de estudos nos Estados Unidos, ela apresenta esse tipo de trabalho, né? A Ventania e a Estudante Russa. A Ventania é um dos meus favoritos dela.
E são trabalhos que são pautados por uma linguagem expressionista, né? Uma marcação de pincelada muito forte, de movimento, não é? Assim, um contraste pictórico também considerável. E quando ela mostra isso numa exposição individual em São Paulo, em 1917, se não me falha a memória, 1917, no começo que abre a exposição, as pessoas ficam muito entusiasmadas, mas aí sai um artigo crítico de Monteiro Lobato, né, crítico de arte, escritor na época, detonando a exposição. E aí isso é um auê, gente. É o caos. É caos, é caos. Pessoas que haviam comprado as obras dela devolvem. Ela fica super mal, super chateada. E aí vira uma situação de circo, na verdade, porque a partir desse artigo que se estabelece um conflito público entre o que se entende como uma linguagem artística moderna e uma linguagem de caráter acadêmico. Se alguém tiver interesse nesse assunto, eu indico a pesquisa da minha antiga supervisora de pós-doc, Ana Paula Cavalcante Simeone. Beijo, Simeone. Porque ela tem um livro em que ela discute, né, justamente esse conflito entre Lobato e Malfatti e como que isso é construído posteriormente como um momento fundador da arte moderna brasileira, né? Então, a partir desse evento, a Anita Malfatti ela começa a ser publicamente retratada como a pobre artista, mulher, vítima de um terrível crítico de arte. Ainda que você vai ler o artigo, o Monteiro Lobato, ele elogia ela como artista e critica a escolha estética. Importante. Mas o fato é que a Anita, só voltar um pouco nessa figura, ela acaba se tornando esse arquétipo da pobre artista vitimizada. E ela sempre detestou essa imagem, mas era mais forte do que ela, né? E isso vem reforçado com o fato de que ela nasce com uma pequena deformidade na mão. Algo que tirou ela desse cenário do mercado de casamento que sabemos que existia e existe até hoje, né? Infelizmente, e que fez com que ela fosse obrigada a se profissionalizar como artista. Ela tinha uma plena noção da sua carreira, ela foi professora, né? E esse perfil da Anita, aqui só mostrando algumas imagens de como a produção dela varia com o tempo, né? A gente tem no outro polo Tarsila do Amaral, a diva, né? Tarsila, princesinha do café. Esse era o apelido dela. Herdeira latifundiária, muito, muito rica, até a quebra da Bolsa em 1919. Né? Depois disso ficou difícil. O fato é que a Tarsila ela faz parte desse campo altamente privilegiado da classe brasileira. Ela vai estudar na França, ela vai primeiro na Academia Julian, não gosta, larga e vai estudar depois com Leger. E a Tarsila, então, ela se torna essa figura pública, ela assume esse aspecto da diva, né, moderna. Esse retrato dela, por exemplo, que vocês estão vendo reproduzido em capas de livros, é um dos autorretratos dela mais famosos, em que ela se coloca como essa nova mulher, diva por excelência. Ok, linda, mas enfim, né? E aqui algumas obras mais conhecidas dela, como, por exemplo, na fase da antropofagia, em que ela vai fazer essa apropriação, hoje muito complicada, dos signos e figuras indígenas e africanas no contexto brasileiro, para construir, né, essas pinturas icônicas mais racistas. Racistas, gente, não tem como, isso precisa ser considerado, é um contexto de época, mas não podemos deixar isso de fora. Né? Bom, ela passa a se relacionar com o Osório César, que é um psicanalista brasileiro bastante importante na instauração de oficinas de tratamento artístico para pessoas internadas, e eles viajam para a Rússia. Depois dessa viagem para a Rússia, a Tarsila entra nessa fase de pintura de operários, de cenas urbanas, não é? Uma produção mais política dela. Mas a minha favorita, anos 60 e 70 no Brasil, fazendo um grande salto. Aqui vocês veem uma síntese de o que era esse cenário artístico brasileiro. Vocês conseguem ver também alguns nomes de autores importantes ligados a cada um desses movimentos artísticos. Né? Tropicalismo, Celso Favaretto, conceitualismo, o Luiz Camitzer, Cristina Freire, Andréa Junta.
E essa produção artística, né, de caráter conceitual, pop, de alguma maneira, usando algumas referências mais canônicas, não é? Tem como plano de fundo social a ditadura civil-militar no Brasil, né? Indico o filme Ainda Estou Aqui, para quem não assistiu ainda, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, para entender um pouco esse contexto, né? Algo que é importante pontuar é que, para as artistas, tanto homens quanto mulheres, o principal caráter de metodologia de trabalho é a negociação. Você precisa estar o tempo todo negociando o tipo de linguagem, o tipo de temática produzida para você conseguir fazer circular a obra de arte, né? É o tema da autocensura que foi discutido nos outros cafés, né? Então tem um aspecto de autocensura, mas também de negociação, né? De correr pelas margens para conseguir fazer a coisa funcionar. Aqui temos algumas autoras feministas da época, e aí eu entro mostrando algumas imagens de artistas brasileiras que, importante notar, não todas se denominavam feministas. Na verdade, a grande maioria trazia temáticas feministas nas obras, mas não nomeava, não se auto-intitulava. Porque a palavra feminista, a marca feminista, era vista como uma coisa muito pejorativa, né? E elas tinham medo de perder espaço no círculo de trabalho e ficar restrita a essa perspectiva. Então, é uma coisa muito curiosa você verificar, você vê um trabalho, por exemplo, aqui é a Regina Vater, mas, por exemplo, da Lígia Pape, que é um dos meus favoritos, que claramente é um trabalho de caráter feminista, eu vou explicar rapidinho do que se trata, e ela fala, não sou feminista, não sofro nenhum problema sendo mulher. Ok, querida, tudo bem. Acredito, né? Esse trabalho da Lígia Pape, né, se chama Eat Me, a Gula ou a Luxúria, e é uma instalação multimídia com vários objetos que ela realiza pensando na condição da mulher como objeto de consumo, né? É um trabalho também que sofreu censura na abertura da sua exposição em São Paulo, depois no Mando, Rio de Janeiro. Quem tiver interesse, tem um escrito meu em espanhol a respeito numa publicação argentina. Eu posso tentar encontrar esse texto depois e mandar e passar para pessoal, né, que é muito mais fácil. Mas é um trabalho em que você tem que ter uma interação, né? Esse fragmento de vídeo que vocês estão vendo foi uma peça de publicidade que circulou na televisão aberta, divulgando a exposição. E é um close, um vídeo com close feito na boca dela de dois colegas homens, em que você tem uma progressão erótica na movimentação, que você realmente acha, meu Deus, é uma pornografia conceitual na TV aberta brasileira, nos anos 70, né? E que tem um corte brusco depois para uma propaganda de louça, né? Assim, de cozinha, né? Porque ela está justamente brincando com esses signos, né? E foi justamente essa peça que levou ao fechamento da exposição dela no dia seguinte, porque era muito explícito. Eu gosto de dar esse exemplo também, justamente porque a censura no Brasil, ela funciona de uma maneira moralista, principalmente no campo das artes visuais. É um aspecto moral, né? Eles ficavam estressados, assim, nervosos, quando faziam mau uso do símbolo da bandeira brasileira, do nome de presidentes, mas, acima de tudo, os casos de censura eram quando você tinha aspectos sexuais muito explícitos, principalmente feitos por uma mulher, né? Porque homem pode tudo, né? Até ficar pelado em museu e tudo bem, né? Bom, e aí eu quero entrar rapidamente na década de 80, que é a abertura política no Brasil, com o final da ditadura militar, né? Esse é o momento em que a gente tem uma solidificação do movimento feminista institucionalizado. Anos 60 e 70, o movimento feminista ele atuava com publicações, mas de uma maneira muito silenciosa, justamente por conta da constituição de um Estado violento, né? E também porque a esquerda brasileira, na época, achava que feminismo era uma questão burguesa, né? Simplesmente. Então, não, essa coisa feminista, não. Quando a gente tiver a revolução socialista, vamos ser todos iguais. E aí, as mulheres continuam servindo cafezinho, literalmente, nas reuniões do Partido Comunista. Tudo bem, cortamos para a década de 80, né? A gente vai ter, então, a restituição da democracia brasileira e a elaboração de uma nova Constituição. E na elaboração dessa nova Constituição vai ser elaborada um comitê de mulheres senadoras, deputadas,
chamado Lobby do Batom, que foi um nome pejorativo aplicado, mas que elas assumem como estratagema, justamente porque é um conjunto de mulheres de diversos partidos, esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, assim, todas elas sentadas na mesa para tentar negociar a instauração de direitos básicos das mulheres na nova Constituição de 88. Né? Aqui vocês conseguem ver uma foto de algumas dessas integrantes, né? Percebam que só tem uma mulher negra nele, né? Benedita da Silva, maravilhosa, né? Uma das nossas deputadas. E é na década de 80 também que existe uma mudança de paradigma da posição das artistas brasileiras em relação ao feminismo. Né? São artistas que já passaram por uma abertura política, que começam a ter acesso a informações com mais facilidade, e elas começam a trazer isso de maneira mais presente na sua produção. Uma delas da Cristina Salgado, Márcia X, minha favorita, porque ela é super irônica, né? Assim, cheia das metáforas dúbias. Né? Maria Lídia Mariani, apesar do nome, uma das poucas artistas negras brasileiras participando do circuito expositivo. Rosana Paulino, maravilhosa, contemporânea, começa nos anos 80, anos 90 e hoje é uma das figuras artísticas mais predominantes e de importância também, com uma consciência social do papel que ela ocupa como mulher artista negra, né? Ela abre o caminho para toda uma geração. Beth Moisés, e aí chegamos na quarta onda, que ainda estamos enfiadas, né? Em que tivemos vários levantes feministas na década de 10, dos anos 2000, e logo em seguida, backlash. Né? No contexto brasileiro, a gente identifica esse levante feminista a partir dessa presença sistemática de marchas públicas de mulheres, né? A chamada Marcha das Vadias ou Marcha das Galdérias, em que a gente tem até umas figuras que depois foram para a extrema-direita participando, né? Ou seja, o feminismo ele não está isento de inserção fascista, muito pelo contrário. E a gente vai ter efetivamente uma geração de artistas que se coloca na linha de frente da luta feminista, como por exemplo a Santa Rosa Barreto, a Leta Valente, que é um caso complicado, posso discutir depois, mas é bastante polêmico a Leta, né? A Fabiana Faleiros, uma querida, né? A Elide Bernardini, uma mulher trans, né? Super politizada. Essa querida Charlene Bicalho, que é colega de pesquisa de doutorado na Universidade do Texas, né? Tem um trabalho de crítica institucional também super interessante. Né? E o fato de que também na quarta onda, finalmente começamos a ter alguns artistas homens que são efetivamente aliados da pauta feminista, o que é meio difícil, considerando a socialização. Né? Mas o Chico Hurtz, ele é um artista gay, branco, com plena consciência desse lugar, um devorador de teoria feminista, e ele faz todo um trabalho, né, de leitura crítica feminista desse uso, dessa sexualização do corpo gay. Então, uma coisa muito interessante ver como que ele consegue trazer toda essa bagagem teórica de mais de 50 anos para tratar justamente a questão da masculinização, né, da masculinidade tóxica presente aí na sua produção. E eu termino efetivamente com essa frase da Simone de Beauvoir, que é um tapa na cara para toda vez que a gente acha que está dando um passo à frente, né, avançando ali numa estrutura social mais libertária, mais tolerante, efetivamente com trocas epistemológicas, a gente pisca 2 segundos e elegemos pessoas indevidas. Temos backlash novamente. Vídeo movimento Threadwives, que é, enfim. E eu termino por aqui, gente. Desculpa ter corrido, né? Mas, enfim, se vocês tiverem qualquer pergunta depois, estamos por aqui. Tá? Obrigada, gente. Muchas gracias a Thalita Crisoli por este recorrido histórico. Sabemos que es complejo hablar de tantos aspectos en poco tiempo. También quisiera, en el principio, no dejarlo para el final, agradecer otra vez al equipo de interpretación simultánea y a la apuesta de UPR Caribe Digital por la justicia del lenguaje. Es un acto político poder expresarse desde la primera lengua y eso es un tema también que hay tela para cortar.
En estos momentos pasaremos a una rueda quizás de comentarios y preguntas. Thalita, você trabalha principalmente com aspectos feministas, de gênero, políticos. Você cita Lucy Lippard com a seguinte frase: é claro que a arte não tem gênero, mas os artistas têm. Por que é relevante para você investigar a arte feminista? Que te move? Que passa pelo seu corpo e coração nesse contexto? Olha, na minha experiência, não existe pesquisador ou agente militante que se envolva com esse tipo de temática de maneira aleatória. Isso geralmente vem de uma experiência, de uma vivência em que você percebe que está numa condição de fragilidade, né? Ainda que no contexto brasileiro eu venha de um contexto privilegiado, porque, gente, a cor da pessoa, né? Branca. Obviamente, branca. Isso no Brasil faz uma diferença absurda. Ninguém me para na rua, assim, eu não sofro ameaças de violência física com minhas amigas negras. Quando tem festa em casa, eu sou aquela que às 2 da manhã vai levar elas de Uber, de colocar no metrô, porque ninguém para. Ninguém para, simplesmente, né? E eu também venho de um contexto em que, tudo bem, eu sou de uma família de classe média, eu tive acesso à educação gratuita, graças a Deus, no Brasil, 100% gratuita, né? Tive financiamento de pesquisa desde a graduação, por isso que faz 20 anos que eu trabalho com esse tema, desde o meio da graduação eu recebi financiamento para fazer pesquisa, então eu venho de um contexto privilegiado nesse sentido, né? Ainda que seja desse contexto privilegiado, isso não quer dizer que eu não esteja à mercê de violências machistas, de gênero, né? Eu venho de uma família com uma educação bastante tradicional, do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, no Brasil, né? Família de origem italiana, em que uma família que entende que as mulheres são propriedade da família, que as mulheres servem aos homens, né? Então, crescendo, senti tudo isso, né? Assim, essa determinação social limitada. E eu tive a sorte de, muito criança, me enfiar muito cedo em biblioteca e assistir filme feito uma louca. Meus pais estavam nem aí nesse sentido, graças a Deus. Isso abriu perspectivas, né? Inclusive de enfrentamento. E claro que isso vem aliado também à perspectiva de que, por exemplo, a minha mãe era uma dona de casa. Ela foi proibida pelo meu avô de conseguir ensino universitário, de prestar vestibular, de aplicar para a universidade. Ela é uma mulher que ela passou a vida inteira se dedicando à família e uma vez que as crianças saíram de casa, síndrome do ninho vazio, né? Então, eu tinha esse exemplo muito claro e também no entorno de outras famílias, colegas, né? Então, isso para mim ficou muito evidente que tem alguma coisa errada. E aí na universidade, na faculdade de artes, porque assim, eu tenho uma graduação em pintura, outra vida, né? Outra vida. O meu trabalho ele trazia esses elementos que se identifica como linguagem feminista. E aí quando eu fui pesquisar, para não ficar fazendo só um trabalho narcisista, só sobre minha experiência, foi quando eu me dei conta que a bibliografia era predominantemente em inglesa, sequer espanhol, em inglesa, e eu entendi que ali era o meu campo de batalha, mais do que tornar um artista, viver de arte, enfim, 1000 questões sobre a possibilidade disso, a dificuldade de uma carreira artística, né? E eu encontrei no campo da pesquisa um lugar em que efetivamente eu conseguia contribuir. Ou como eu costumo falar para as minhas alunas, o lugar onde eu podia organizar a minha raiva, né? Porque a raiva é um sentimento super genuíno, mesmo que bem aplicado, né? A gente não pode tacar fogo, senão a gente vai preso. Então a gente faz o quê? Pesquisa, né? Coloca na escrita. Respondeu? A categoria mulher, segundo algumas correntes feministas com
dos feminismos negros, lésbicos, depois descolonial, é uma categoria colonial e limitante. Seu trabalho curatorial e teórico leva em conta uma amplitude na construção da mulher. Sim, é fundamental. É um esforço de acolhimento, eu diria, seja na pesquisa ou na curadoria, porque existe uma geração de mulheres que se identificam como mulheres cis, né? Que elas estão ancoradas numa série de valores e linguagens ligados a essa perspectiva mais tradicional. E aí você tem uma geração em que é gênero fluido, que são as mulheres trans, os homens trans, em que você precisa lidar com essas manifestações de subjetividade que elas borram barreiras, né? Então, existe um esforço, por um lado, de respeitar essas especificidades, sem que se anule as outras, porque é aí que se insere o fascismo nos movimentos libertários, não é? Você começa a efetuar uma divisão pela diferença, ao invés de entender que na diferença estamos todos ferrados, né? Principalmente por esse levante conservador que temos nos últimos anos, né? Então, seja no trabalho curatorial, na apresentação de artistas que têm diversos entendimentos da sua subjetividade de gênero, que não necessariamente são estáticas, mas são fluídas, não é? Em que elas mesmas estão se entendendo com essas possibilidades de linguagem, é apresentar o dissenso, sabe? O dissenso de um lugar de produção epistemológica muito rico. ¿Tiene sentido? Gracias. Voy a cambiar a español ahora para... Sí. Gracias, Talita, por hacer una conexión también entre la experiencia y el trabajo curatorial y el trabajo de investigación. Durante el doctorado trabajaste con aspectos sobre el arte y las mujeres en el Brasil de los años 60 y 70. Del siglo pasado, en un contexto que nosotros también vimos, que comentó sobre la dictadura militar o el proceso de la dictadura militar. Recuerdo que en los estudios graduados trabajé con algunos aspectos en la dictadura de Chile, sobre todo con el discurso político, médico desde algunas de las revistas, y había unas incidencias ahí muy marcadas respecto a la binariedad entre mujeres y hombres, pero también dentro de la categoría de mujeres hay unas implicaciones de aspectos políticos, de género, geopolíticos, raciales. Me gustaría saber cuál fue también el acercamiento desde la dictadura de Brasil, recalcando que cada proceso tiene lo que se conocería entonces como la historia situada, ¿no? En el contexto particular de Brasil, ¿qué te llamó la atención a nivel conceptual? ¿A qué estabas mirando para ese tejido, diríamos, de investigación? Pelo que entendi, você está me perguntando qual foi o meu ponto de atração para focalizar na produção artística dos anos 60 e 70. Né? Inicialmente, foi porque, tomando como marco o feminismo estadunidense, esse foi o momento de levante das mulheres naquele contexto e que se espraiou em diversos países, em outras comunidades. E aí, quando você olhava para a historiografia brasileira, não apenas artística, mas uma historiografia social, econômica, isso vinha de uma maneira muito nublada. Quase não se mencionava qualquer questão das mulheres nesse período. E era um pouco estranho verificar que como que nesse lugar que tem esse poder econômico e cultural, que é o caso dos Estados Unidos, um lugar onde a cultura brasileira estava olhando como referência, também por conta do... Meu Deus do céu, me fugiu o nome, do Operação Condor. Né? Exatamente, principalmente por conta da Operação Condor. Como que esse aspecto de soft power não está se manifestando no contexto brasileiro? Né? E aí veio a grande sacada
né, conversando com teóricas, inclusive teóricas que vivenciaram na época, na Teresa Fabres, por exemplo, uma querida, numa conversa, num café que a gente estava tomando, é uma professora aposentada da Universidade de São Paulo, a Teresa. Ela falou, Thalita, essas artistas, elas estavam consumindo um feminismo muito comercial, né? Você tinha dois aspectos, você tinha um feminismo comercial que você conseguia identificar em revistas femininas, como a revista Cláudia, que era muito diluído, né? Falava muito dessa coisa da mulher, classe média, branca, numa relação amorosa binária, né? Bem tradicional. E, por outro lado, você tinha as militantes brasileiras que estavam exiladas na França. E ali lidando com questões feministas, mas ainda assim, de uma maneira muito discreta, digamos, porque como elas estavam inseridas na luta pela democracia, aliadas a movimentos de esquerda, o movimento de esquerda é super binário, é super tradicional. Então, todas as vezes que elas tentavam colocar essa questão na mesa, não, mas espera aí, e as mulheres, né? E a questão do trabalho doméstico, quem vai cuidar das crianças se a gente for farir, a gente quer participar também das mesas de reunião. Isso era tipo, não, isso não é uma questão burguesa, isso não é relevante, deixa para depois. Com a questão racial, a mesma coisa. Porque quando a revolução acontecer não vai ter mais cor. Sabemos que não é bem assim, né? E aí, com as questões de dissidência de gênero, então, nossa, enfim, o mais conservador possível, né? Então, me interessou ver como que se dava essa contradição nesse contexto, né? E isso é um aspecto que só foi ser modificado, né, essa dinâmica social, nos anos 2000, em diante no Brasil. E ainda assim, na base de muito grito, de muita discussão. Né? Por isso que eu termino com a frase da Beauvoir, né? Você vai ter que estar o tempo todo vigilante para a manutenção dos seus direitos, sabe? Porque em 2 segundos eles cortam. Me están diciendo para entonces abrir la conversación a los estudiantes también. Tengo algunos comentarios y otras preguntas, pero lo que podemos hacer es hacer un intercambio. ¿Quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Y después volvemos hacia acá, alguna persona que tenga un comentario, pregunta. Não tem pergunta errada, tá, gente? Tudo bem. Bueno, saludos, muchísimas gracias. Quedé fascinada y quería seguir mirando las imágenes. Bueno, pues yo tengo una pregunta con respecto a las mujeres indígenas, en términos de la representación como sujeto, ¿no? en las piezas de arte, pero también como artista, ¿no? Como que dónde están, tenía esa curiosidad ante esa interseccionalidad de la raza, de la racialización. Bom, até a terceira onda, digamos assim, até o início dos anos 2000, a questão da representação da mulher indígena era meramente representação. Elas eram objeto, é um tema, sabe? Você não havia essa inserção delas como agentes criadoras, né? Isso começa a se modificar a partir dos anos 2000, né, em que você começa também a ter uma circulação maior de algumas figuras dentro do meio universitário, ou seja, é quando elas recebem o aval institucional, intelectual, exatamente, essa cara mesmo. E aí a gente começa a ter algumas figuras mais presentes, né, no circuito. Agora é uma coisa curiosa, do mesmo modo que muitas artistas mulheres negras, elas têm uma relação bastante ambivalente com o discurso feminista, porque o discurso feminista ele é muito branco, ele é classe média, né? Assim, isso é um conflito que, enfim, é difícil, né? E aí existe também uma questão interna delas, eu conversando com algumas pesquisadoras, mas fora do campo das artes, mas que estão ali nas ciências sociais, conversando com essa nova geração de meninas, né, indígenas, que quando elas tiveram acesso à agenda feminista, a possibilidade de uma vivência feminista, isso entrou em conflito diretamente com algumas comunidades, né, com alguns caciques e pajés, que não queriam que mulheres fossem caciques e pajés. Então, é interessante ver como que algumas dessas jovens, essas mulheres, elas tomam
o discurso feminista e tomam isso como um dispositivo, como uma arma para negociar, inclusive, dentro da comunidade, o seu lugar como sujeito, né? Então, é sempre um campo de negociação muito delicado ali, né? Agora, a gente tem algumas figuras, né, que estão participando do circuito artístico, mas elas são muito conscientes de que esse lugar que elas estão é um lugar de fragilidade. Né? Elas não estão iludidas de que, nossa, eu sou a versão, sei lá, de uma grande artista branca equivalente. Não, elas entendem que elas têm um lugar muito singular de negociação com os colecionadores, com os curadores. Mas isso é muito recente. Isso é muito recente. Né? Acho que elas estão mais preocupadas em asseverar um lugar mais coletivo de identidade do que eu, mulher indígena, assim, eu, sujeito indígena. ¿Alguna otra persona, comentario, pregunta? Fofocas? Venha. Gracias por la conferencia, muchas. Que hoy, precisamente hoy teníamos Coral y yo una clase de arte colonial hispano y leímos el ensayo de Nanokin de Why Have There Been No Great Women Artists y la profesora nos pidió que lo extendiésemos al arte colonial hispano. ¿Qué nos puede decir usted sobre la experiencia de género en el arte, la historia del arte brasileña? Presumo que usted se especializa en arte contemporáneo, pero si nos pudiera dar pointers hacia artistas del periodo colonial o del principio de la República. Artistas do século XIX que são objetos de estudo interessantes. Julieta de França. A Julieta de França, ela foi um objeto de investigação da minha antiga chefinha, Simeone, que eu já citei aqui no pós-doutorado em São Paulo. Ela foi uma escultora brasileira mestiça, da região do Amazonas, mas que se muda para o Rio de Janeiro para ter uma educação acadêmica em escultura, que é uma mídia, por exemplo, que até hoje ela é generificada como masculina, né? E ela consegue uma bolsa de estudos para a França, né? E na França ela estuda na academia, ela consegue desenvolver muito bem os seus trabalhos, mas quando ela volta para o Rio de Janeiro, ela é desclassificada pelos professores e ela enfrenta a avaliação. E isso colocou ela num limbo enorme, né? Então, ela é um caso muito interessante de se ver, primeiro, essa circulação social dela como artista, as negociações que foram realizadas, né? E o tipo de violência institucional que ela sofreu, né? Então, ela seria uma referência interessante. Tem também outra figura que é a Georgina de Albuquerque. Georgina branca, tá? Branca, pintora. Ela foi diretora da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, a primeira e uma das únicas mulheres a coordenar. E ela foi uma pintora de caráter histórico, né? Que é bem difícil de se realizar. Assim, dentro de uma linguagem muito acadêmica tradicional. Mas também ela é uma figura interessante ver o tipo de negociação pública que ela realiza, sendo uma artista, professora, diretora de academia profissional e, ao mesmo tempo, ela tendo que afirmar que, acima de tudo, eu sou mãe. Acima de tudo, eu sou uma esposa. Né? Procura o trabalho da Ana Paula Cavalcante Simeone, que ela é especialista em século XIX no Brasil. Tá? E aí ela vai conseguir te ajudar melhor a rastrear essas artistas. Né? Porque, na verdade, tem várias. Mas só muito recentemente é que estudos e publicações estão emergindo, trazendo essas figuras. Né? E seus conflitos históricos também. Porque, né? Ser mulher não é fácil, não. Ser dissidente sexual não é fácil, não, gente. Assim, é complicado. ¿Alguna otra persona, comentario, pregunta? Como en Brasil, ¿verdad? El feminismo, ¿verdad? Se vio en algún momento de una manera despectiva
y cómo está ese asunto en estos momentos en el país. Tá. A gente tem um momento no Brasil, que é o ano de 2015, que a gente chama de Primavera Feminista, né? Que faz parte justamente desse momento de uma série de passeatas, de jovens meninas que começam a se organizar em coletivos, né? E que elas vão para as ruas, elas vão elaborar projetos de crítica social e de apoio, né? Mas, então a gente tem esse levante feminista, digamos assim, essa primavera feminista em 2015. Mas depois temos Bolsonaro, né? E aí, em 2017, grande trauma. E a partir do momento que Bolsonaro entra, esses movimentos eles precisam se tornar mais estratégicos, mais silenciosos, porque se perde a segurança institucional. Além, claro, de toda essa disseminação de um discurso machista tradicional, né? É no governo Bolsonaro também que a gente vai ter um número muito elevado de casos de violência sexual e violência doméstica, porque esses sujeitos se sentem ainda autorizados a realizar esse tipo de coisa. E mesmo com o retorno do governo Lula, né? O movimento feminista num âmbito mais público, mais midiático, ele não tem mais o mesmo lugar de presença, né? Eu costumo dizer que saiu de moda, principalmente no campo artístico, porque depois que nós tivemos a vinda da exposição Mulheres Radicais, que foi para a Pinacoteca de São Paulo em 2018, e depois o MASP, ele fez a coletiva História das Mulheres, Histórias Feministas, a gente não teve mais grandes exposições em grandes instituições brasileiras com esse recorte, né? Tem individuais de artistas mulheres, mas aí o feminismo ele entra como nota de rodapé, né? Um dos motivos pelos quais eu agradeço muito a Fundação Mellon por me pagar para estar aqui, né? Porque assim, não tem mais campo de financiamento para pesquisador lá, né? E as artistas mulheres que se posicionam como feministas, elas mais uma vez têm que negociar essa narrativa. Elas escolhem os lugares em que elas se posicionam efetivamente, né? Porque os colecionadores brasileiros, que é quem movimenta o circuito, eles são conservadores. Eles votaram em Bolsonaro, né? É uma contradição profunda você ver eles comprando obras de arte de artistas indígenas, negros, mulheres trans, homens trans, né? E publicamente falou assim, não, tem que parar com essa política de diversidade mesmo, parar com as cotas, enfim, contradições do sistema, né? Tem que assim, organizar a raiva, basicamente, né? Gracias, Talita. Y un poco recogiendo el tema sobre negociación, sobre estrategia, en los tiempos también que, en el contexto que estamos viviendo y también en el origen del proyecto que mencionaste anteriormente en la introducción, como el proceso de blanqueamiento también y las implicaciones de la construcción de esa feminidad, de ese proyecto también. En esa línea un poco, ¿por qué sería o si es importante para ti el trabajo colectivo, por ejemplo, curatorial? Es una pregunta compuesta. ¿Por qué sería importante el trabajo colectivo? ¿Y qué también piensas cuando ves el espacio en blanco? ¿Qué sientes cuando vas a hacer una curaduría de un trabajo? ¿Por qué escoges lo que escoges? ¿Y qué te mueve para eso? Olha, acima de tudo, o trabalho curatorial, ele é um trabalho coletivo. Apesar de todo o delírio narcísico do curador ou da curadora, não é? Curadoria é um trabalho de equipe. É um trabalho de negociação. Não é esse momento diva, eu vou criar uma narrativa em cima do trabalho do artista. Não! Você está elaborando um trabalho de escuta, de acolhimento dessas obras, né? Então, eu tenho alguns projetos, a maioria dos meus projetos curatoriais foram em parceria, sabe? Em dupla, porque eu acho que realmente você tira esse lugar narcísico desse tipo de trabalho, né? E aí, quanto
espaço branco, né? Ai, detesto o cubo branco, gente. Detesto o cubo branco. Acho que pensar um trabalho curatorial é pensar uma forma de apresentação de uma narrativa. Então é importante você considerar esse espaço de contingência em que esses trabalhos vão atuar. Eles não estão descolados da realidade. Eles estão inseridos num contexto histórico, social, né? Então, realmente, a curadoria eu também entendo como um trabalho de negociação e de escuta, né? Tanto que eu tenho um grupo de estudos de artistas feministas, né? Primeiro semestre, quando entra artista nova, é assim, tira seu ego da mesa. Isso daqui não é sobre você. Né? Você está trabalhando em grupo. Você faz o seu trabalho no seu ateliê, mas quando você vem para o grupo, é uma troca coletiva. Né? Você traz os seus problemas para ser uma partilha coletiva, mas não é uma plataforma para um discurso de eu. A gente já tem muito isso no sistema artístico comercial, assim, não me interessa nesse sentido. Si tenemos tiempo podemos también seguir conversando. En el proceso cuando estabas mostrando algunas de las imágenes y si no mal recuerdo, durante la maestría trabajaste con la artista Regina Bater. ¿Qué representó para ti también trabajar con el tejido artístico de Regina Bater? Tá. A Regina ela foi um achado acidental. Eu estava vendo uma coletânea de artistas que participaram de uma exposição coletiva no Brasil. E aí eu vi um trabalho fotográfico dela, não é esse, é outro, em que ela fotografou a construção de um altar de umbanda numa praia. E aí isso me deu um clique, assim, mas pelo amor de Deus, essa mulher está trabalhando com tudo que é rejeitado na narrativa oficial de arte brasileira. Uma predominância de imagens femininas de santos, de orixás. E aí ela morava na época em Austin, o que é uma coincidência, porque hoje eu estou em Austin, né? E a gente foi conversando por e-mail, ela foi mandando material, e aí foi um caso muito interessante de ver como que era uma artista que participou de tantas atividades relevantes no meio artístico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas que ninguém mencionava. É um clássico, né? É um clássico com muitas artistas. E aí nessas conversas ela foi me mostrando material, ela abriu o arquivo, e assim foi possível construir uma trajetória profissional, biográfica da atuação dela. E a Regina, ela é uma das poucas artistas que se assumiu como feminista na época. E ela pagou um preço por isso, né, de rejeição profissional mesmo. Não é à toa que ela se mudou para os Estados Unidos num determinado momento, porque ela não encontrava terreno de trabalho por aqui, né? Então foi legal, foi bom trabalhar com ela, foi interessante. Ela foi um ponto de partida para pensar depois um panorama muito maior da presença de mulheres artistas, que foi o que eu trabalhei no doutorado. Bueno, muchas gracias a la doctora Thalita Trisoli. Ya el tiempo corre. Gracias otra vez al proyecto UPR Caribe Digital, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Puerto Rico por esta experiencia, y que vengan más invitaciones así también para darle continuidad y sobre todo tejer experiencias también con el Caribe y Centroamérica y América del Sur y esas conversaciones. Así que muchas gracias, Thalita.